Agora sim. Comecei a gravação agora, né? Eu não gravei a oração, né? Esqueci de gravar a oração, mas é falta de hábito novamente, né? Então, irmã Renata, boa noite. A irmã Renata também está conosco, né? Entrou agora. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Que a irmã Renata também já participou das outras aulas conosco, né? Então, agora ela está de volta. Deus abençoe, fico feliz de ver a irmã aqui conosco. E A também, senhora, a todos. minha querida, e também o irmão Antônio também. Irmão Antônio, boa noite, querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje, né? E então, no final eu vou deixar, essa aula já está sendo gravada, mando para vocês essa videoaula, né? E depois eu vou criar um outro link para nós tirarmos as dúvidas, né? Então, deixa só a aula gravada. Também não gravei a oração, né? Na próxima aula eu já quero também deixar gravada até a nossa oração inicial. A oração de hoje, nós fizemos oração, mas esqueci de gravar. Tá bom? Então, já vamos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui já, então, nosso estudo, né? E vamos iniciar em nome de Jesus. Então, nós estudamos os 50 capítulos do livro de Gênesis e vamos, então, agora estudar. Nós estudamos os 50 capítulos de Gênesis, agora nós vamos estudar 40 capítulos do livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco. Então, hoje nós vamos falar um pouco da introdução e vamos tentar os capítulos de 1 a 3. Se não conseguimos os 3 capítulos, né? Aonde parei a aula de hoje, dou sequência na próxima aula. Muito bem. Então, eu quero trazer uma visão do Pentateuco, né? A palavra Pentateuco, penta é 5, né? Então, é uma coleção de 5 livros, né? São os livros escritos por Moisés. Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro, do domínio dos egípcios, né? Então, eu quero trazer essa visão. Eu mandei para vocês um vídeo, né, de um panorama a respeito do Êxodo. E esse vídeo é bom vocês deixarem essa videoaula gravada, porque lá vocês já vão ter uma ideia, né, exatamente do problema que houve no Êxodo. Mas nós vamos falar tudo isso que aconteceu no decorrer desse estudo do livro de Êxodo, né? Então, o livro de Gênesis, quando nós linkamos o Pentateuco, né? Então, o Gênesis faz parte do Pentateuco. Então, Gênesis está associado ao chamado de Abraão, no capítulo 12. Então, o Senhor chamou Abraão para fazer dele o pai de uma grande nação. Então, Deus tem poder de, através de uma única pessoa, chamar uma nação. Deus transformou uma pessoa numa nação. Olha que coisa fascinante. Quando o Senhor chamou Abrão, para que o plano do Senhor fosse justamente esse. O Senhor já havia colocado o homem no Éden. Houve a queda. O homem se perdeu, o pecado se multiplicou. O Senhor se arrependeu de ter formado o homem. Veio o juízo na geração pré-diluviana. Depois do dilúvio, o pecado continuou se multiplicando. Veio o juízo ali na terra de Sodoma. Então, depois veio o problema ali na Torre de Babel, no capítulo 11. Então, exatamente logo após o problema da Torre de Babel, nós encontramos no capítulo 12 o chamado. Então, o Senhor chamou Abraão. Então, o plano do Senhor era: eu vou formar um povo santo para mim. Eu quero um povo que me sirva. Eu quero um povo que pertence somente a mim. Eu vou tirar esse povo desse mundo, dessa podridão, dessa perdição, e eu vou salvar esse povo. Esse povo vai me servir, vai me adorar. Esse povo não vai adorar o paganismo mundano. Esse povo não vai se perder. Então, esse era o plano do Senhor. Então, através de uma única pessoa, o Senhor pode salvar uma nação. Através da sua vida, Deus pode salvar toda a sua família. Então, Gênesis é o chamado. Êxodo, justamente o livro de Êxodo vai tratar a respeito da libertação do povo de Deus que estava na escravidão. Então, nós temos que trazer a visão do Pentateuco para a visão
da minha vida, visão da minha casa, da minha família. Então, olha só, o Senhor me chamou também. Eu também faço parte. Eu também sou descendente de Abraão pela fé. Então, pela fé, Abraão é o pai da fé. Então, pela fé, nós somos hoje a Israel do Senhor. Nós somos descendentes de Abraão. Então, queridos, o Senhor, ele chamou você. Então, você estava debaixo do jugo da escravidão do diabo. O mundo representa o deserto. Então, o povo de Deus estava exatamente ali no Egito. O povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo maltratado ali por Faraó. E Faraó representa o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário. Então, o livro de Êxodo vai tratar exatamente da libertação do povo de Deus que estava sofrendo debaixo do chicote do diabo no Egito. Amém? O livro de Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco, vai tratar da santificação do povo. Então, o Senhor, ele trouxe o povo do cativeiro do Egito, trouxe esse povo para perto dele, ali no Monte Sinai, e ali, então, ele vai santificar esse povo. Eu vou colocar o mudo aqui no microfone do irmão Mazinho, né? Que o áudio estava aberto, né? Mas não tem problema, já bloqueei. Então, o Senhor trouxe o povo para o pé do Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, o Senhor, então, deu leis. Ali o Senhor estabeleceu aliança. O Senhor não faz nada na vida do homem sem antes estabelecer uma aliança. Então, o Senhor tirou o povo debaixo do jugo da escravidão do Egito, trouxe para a sua presença ali no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai o Senhor, então, estabeleceu uma aliança, santificou esse povo, ensinou o povo, então, a construir tabernáculo, ensinou o povo direções ali de guerras, né? Fez esse povo ali um povo preparado para a guerra, para as batalhas, porque esse povo tinha que lutar, tinha que conquistar as terras, né? Mas agora vem o quê? A prova. A prova está justamente aonde? No livro de Números, que é a preparação e a perseverança no deserto. Esse povo teria que atravessar o deserto. Quer dizer, olha, depois do deserto, tem uma terra próspera, abençoada, maravilhosa. Mas antes, tem um deserto para vocês alcançarem. Eu tenho promessa de bênção. Lá na frente tem muita bênção para te dar. Mas agora eu vou te colocar à prova. Se você for aprovado e atravessar esse deserto, você vai ser recompensado. Mas, se você não for aprovado, você não vai viver as minhas promessas. Foi o que aconteceu com o povo. Então, houve um chamado, houve uma libertação, houve uma santificação, mas houve uma reprovação. Muitos foram reprovados e morreram no deserto. Não conquistaram a terra prometida. E o que significa isso? Que o Senhor, então, tem chamado para uma nação, tem chamado para uma família e tem chamado individual. Um chamado individual gerou um chamado para uma nação. Então, o Senhor chamou Abrão, fez dele uma nação. A nação chegou aonde Deus queria que chegasse. Mas muitos que pertenciam à nação de Israel não chegaram, morreram no deserto. Então, o Senhor, ele diz no livro de 2 Pedro, que o Senhor, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados e tenham a vida eterna. Mas nós sabemos que muitos vão se perder e não vão conseguir a vida eterna. E está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? Então, quando ele fala que Deus amou o mundo, nós temos que entender que existem dois conceitos diferentes do mundo. Então, esse conceito de mundo em João 3,16, ele está associado com a raça humana. Não é o mundo. Deus não ama o mundo, Deus ama a raça humana. O Senhor não quer que as pessoas se percam, que todas sejam salvas, né? Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo vai ser destruído. Em 2 Pedro capítulo 3, fala que o mundo vai ser destruído com fogo.
Então, o Senhor, o plano dele é salvar toda a raça humana, mas não vão conseguir. Muitas pessoas não vão entrar na glória. Vão ficar onde? Vão morrer nesse deserto. Estão rodando e rodando e rodando até eles morrerem nesse deserto e depois passarem pela segunda morte. Esse deserto, esse mundo representa o deserto do diabo, de Faraó. E não vão conseguir a glória eterna. Por quê? Porque estão sendo colocados a provas, mas não estão sendo aprovados. Então, nós temos que trazer essa visão do Pentateuco para a nossa vida e para a nossa família. Amém, queridos? E Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, é justamente a cópia da lei. Ou seja, esse povo que saiu do Egito, que foi reprovado pelo Senhor e que foram mortos e os corpos espalhados no deserto, eles não entraram na terra prometida. Então, agora, todas as leis que o Senhor havia passado para Moisés para instruir o povo, agora o Senhor ordenou que Moisés novamente entregasse todas as leis novamente para a segunda geração. A geração que, de fato, entraria na terra prometida. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu um plano de fazer com que a nação de Israel entrasse na terra prometida. A nação entrou, mas muitos israelitas não entraram. Então, essa Deuteronômio é justamente a lei entregue para a segunda geração que vai entrar na terra prometida. Amém? Então, Gênesis, o chamado, Êxodo, libertação desse povo, Levítico, a santificação, aliança, lei, Levítico, santificação, aliança, lei. Números, provação. Números, perseverança. E Deuteronômio, cópia da lei para os que foram, para os que iriam entrar. Significa que houve um juízo do Senhor. Houve um juízo do Senhor no Êxodo. Os que foram reprovados não entraram. Haviam estabelecido aliança, já tinham a lei, desobedeceram e preferiram a maldição e não conquistaram nada. Então, significa que Deus, ele fala exatamente no livro, no primeiro capítulo de Gênesis e no segundo capítulo de Gênesis. Esses dois primeiros capítulos vão correr paralelo com os dois últimos capítulos da Bíblia, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Então, 1 e 2 de Gênesis fala que o Senhor criou os céus e a terra, que o Senhor colocou o Éden ali e colocou uma árvore o fruto da árvore da vida ali no Éden. E agora, o Senhor nos fala que, lá em Apocalipse, que haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. E também o fruto da árvore da vida está lá, aguardando para que um dia aqueles que entrarem na nova Jerusalém terão acesso a essa árvore, poderão comer do fruto da vida eterna e viver eternamente na presença do Senhor. Então, nós estamos agora atravessando o Êxodo, nós estamos atravessando esse deserto. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, Deus tem o mesmo chamado que teve para Abraão, tem para mim, tem para você. Deus, ele fez com que todos fossem chamados individualmente e coletivamente. Amém, queridos? Bom, o livro de Êxodo, então, ele retrata a aliança da lei com Israel. Aliança da lei com Israel. Esse é o livro de Êxodo, né? Destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Ou seja, né? O Senhor, ele sabia que haveria a queda do homem no Éden. O Senhor já sabia disso. Então, é a graça do Senhor. Ao invés de trazer o juízo e a condenação, Deus é amor, Deus é graça. Deus deu livre-arbítrio. Então, o Êxodo, ele vai ser dividido em 3 etapas. Êxodo planejado, Êxodo obstruído e o Êxodo realizado. E eu quero falar exatamente a respeito de cada etapa do Êxodo. Então, a primeira etapa, o Êxodo planejado, representa a expansão, o crescimento de Israel no Egito, ou seja, um povo forte, um povo multiplicado. Então, quando o Senhor, ele chama Abrão,
ele estava sozinho ali na Mesopotâmia, só com a sua esposa e com Ló. Então não tinha como fazer com que Abrão ele conquistasse as terras que ele prometeu para Abrão. Ele falou: Abrão, sai do meio da sua parentela e vem para a terra que eu vou te dar. Quando Abrão chega em Canaã, o Senhor fala para Abrão: Abrão, está vendo toda essa terra? Será da sua descendência. Mas essa terra não vai ser sua agora. Você não tem como conquistar isso. Você está sozinho. E essa terra, Abrão, não vai ser para o seu filho Isaque. Porque seu filho Isaque também não tem como conquistar essas terras. Essas terras, Abrão, não vai ser para o seu neto Jacó. Por quê? Porque o seu neto Jacó, ele vai conseguir formar 70 pessoas. Como é que 70 pessoas que vão para o Egito conseguem conquistar todas essas terras? Então, esse povo, essas terras, Abrão, é para a sua descendência, é para daqui 4 gerações. Então, daqui 4 gerações, eu vou tirar o seu povo que vai para o Egito, seu povo vai ser escravo lá. E não era plano do Senhor que os povos fossem escravos lá. Isso foi justamente também obra do diabo, né? Os irmãos de José, instigados pelo ódio e pela inveja, colocaram José no Egito. Mas o Senhor, então, deu escape, abençoou José no Egito. Então, José se torna governador e manda trazer a família da promessa. E quando Jacó sai de Canaã, ele só tinha 70 pessoas. Então, não tinha como fazer com 70 pessoas ali conquistasse aquele monte de terra. Não faz sentido. Então, o Senhor esperou com paciência para que o povo dele se multiplicasse e fosse poderoso no Egito. Mesmo na terra do diabo. Estão entendendo? O Senhor prosperou o povo dele no Egito. O Senhor abençoou o povo dele no Egito. É o braço forte do Senhor, é a mão do Senhor, é a bênção do Senhor. Então, o Senhor fez com que um homem se transformasse num povo forte, a descendência de Abraão. Então, agora, os 70 de Jacó, que estavam no Egito, agora tem mais de 1 milhão no Egito. Opa, então chegou a hora. O povo se multiplicou, o povo cresceu. Então está na hora de tirar esse povo do cativeiro do diabo e trazer esse povo para uma vida nova, para uma terra boa. Chega de sofrimento, chega de vida dura, chega de tristeza, chega de humilhação, né? Chega de tanto sofrer debaixo do chicote do diabo. Então, esse era o plano, esse é o êxodo planejado, esse é o plano de amor que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus se alegre em nos abençoar, Deus se alegre em nos ver feliz. É isso que o Senhor quer. Então, Deus transformou uma família pequena de 12 filhos numa nação forte e poderosa que conquistaria a terra de Canaã. Então, perceberam o plano do Senhor? Então, as coisas do Senhor, Deus não faz mágica, Deus realiza milagres. Então, o plano do Senhor é perfeito. O plano do Senhor é perfeito. Então, Deus planejou justamente o seu povo crescer, justamente numa terra onde seria improvável, porque ali estava debaixo do domínio do diabo. Não tinha como sair, mas o Senhor fez com que saísse. Então, perceberam? Então, Satanás, ele sabia do plano, porque ele sabia do plano que ele deu para Abraão, para Isaque, para Jacó, ele sabia da promessa. Mas Satanás fez com que esse povo, então, fosse disperso. Fosse lá para o Egito, não, vocês vão viver debaixo do meu chicote. Então, o que Deus fez? Transformou a maldição em bênção. Não sai? Vamos ver se não sai. E saíram de uma multidão poderosa. E saíram cheios de riquezas ainda. Amém? Então, o êxodo se divide em 3 partes. Primeiro, o êxodo planejado, o plano do Senhor. O segundo, êxodo obstruído. Satanás é nosso inimigo. Ele sempre vai tentar matar, roubar e destruir os planos do Senhor. O plano do Senhor deu certo? Deu certo, sim, para a nação de Israel. O plano do Senhor deu certo para todos os israelitas? Não deu. Por que não deu? Livre-arbítrio. O plano do Senhor era fazer de Abraão uma nação e trazer a nação de Israel para o pé dele. E o Senhor trouxe. Porém, muitos não vieram, muitos morreram no deserto.
Porque isso significa que o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas. Se nós vamos obedecer ao Senhor, à direção do Senhor, e conquistar aquilo que Deus prometeu com luta, com dedicação, com temor, ou se nós vamos menosprezar, se nós vamos viver a nossa vida do nosso modo, do nosso jeito, né? E quais serão as consequências? Quando escolhemos as bênçãos, recebemos as coisas boas. Quando escolhemos obedecer, somos abençoados. Mas quando escolhemos desobedecer, recebemos as coisas más. Recebemos coisas ruins, porque desobedecemos a direção do Senhor. Então, escolha o bem, para que tudo vai bem na sua vida. Bom, então, o êxodo obstruído representa a marca de Satanás no Egito. Desprezo a Deus e ao seu povo por meio de Faraó. Então, como eu disse para vocês, Faraó, ele tipifica Satanás. O Egito tipifica o mundo, né? Então, ali, a mente diabólica do diabo, a mente satânica, né? Ele, então, vai dominar a mente de Faraó, para que tentasse impedir a saída desse povo, para que tentasse anular o plano de Deus na vida do povo. E Satanás sabia que não iria conseguir, mas o objetivo dele era tentar destruir no máximo o número de pessoas que ele conseguisse matar e destruir. Então, é sempre Satanás, ele vai tentar impedir pessoas de conquistar as bênçãos. Ele sabe que é impossível ele dominar uma nação, mas ele sabe que é bem provável que ele consiga destruir famílias. Muitas famílias serão destruídas, não serão salvas. Então, todas as nações serão salvas. Na glória eterna, haverá gente de todas as nações, até do Oriente Médio, até da Arábia Saudita. Esse povo que tem uma cultura muito diferente, esse povo que é enraizado numa idolatria muito grande. Então, todas as nações serão salvas, mas nem todos os povos das nações serão salvas. Então, é isso que nós temos que entender. A salvação ela é individual. E olha só que coisa incrível, né? Esse paralelo, né? Que aconteceu em Êxodo e que aconteceu também após o nascimento do Senhor Jesus. Então, Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: o rei do Egito deu a Sífra e Puá, né? Que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Se nascer uma menina, deixem que viva. Então, ali, Faraó, dominado por Satanás, tentando impedir o nascimento do libertador, tentando impedir que aquele que o Senhor escolheria para ser o libertador tivesse vida. Olha, Satanás tentando paralisar o plano do Senhor. Exatamente isso aconteceu também quando, após o nascimento do Senhor Jesus, ali em Belém, havia muitas profecias, principalmente o profeta Isaías, o profeta messiânico, que mais anunciou a vinda de Cristo. Então, os estudiosos das estrelas sabiam que o Messias, aquele que seria o rei dos judeus, nasceria em Belém, ali na região de Judá, ali em Jerusalém. Então, após o nascimento do Senhor Jesus, os estudiosos das estrelas, né, os reis magos, né, os astrólogos, os três foram até Belém, saíram lá do Oriente e chegaram ali em Jerusalém. E quando o rei Herodes soube que os três estavam ali procurando o Messias, ele sabia da promessa. E então Herodes falou: não, eu não quero perder o meu reinado, o meu domínio, né? Então, se esse rei dos judeus nasceu aqui, eu vou matá-lo, né? Então, o que ele fez? Mandou chamar os três reis magos, né? Falou: olha, vocês encontraram? Então, procurem. Quando vocês encontrarem, o que os profetas dizem, né? Onde que ele ia nascer? Ele ia nascer aqui em Belém.
Ah, então tá bom, então vocês procurem. Se vocês o encontrarem, eu também quero adorá-lo. Olha isso, a mente do diabo dominando agora a mente de Faraó, a mente de Herodes, né? Então, Herodes tentando enganar, falando, olha, se vocês encontrarem, então, o rei dos judeus, né? A criança que nasceu aqui em Belém, então vocês podem me chamar que eu também quero adorá-lo. Então, os reis foram procurá-los, né? O Herodes chamou numa reunião secreta, né? Deu essa ordem, não, vai lá procurar e pode me chamar que eu vou adorar também. Então, eles foram lá procurar. E quando eles encontraram, né, o Senhor Jesus, a criança que havia nascido ali em Belém, ali eles se curvaram, adoraram a criança, né? Entregaram ali ouro, mirra, perfume, né? Entregaram ali os 3 presentes. E depois, então, o Senhor, num sonho, falou com eles, né? Para que eles não voltassem pelo mesmo caminho e que não falassem nada com Herodes e foram embora. E também, imediatamente, o Senhor, ele despertou José, falou, José, pegue a criança e pegue a sua esposa e vão para o Egito, que Herodes vai tentar matar a criança. Então, quando Herodes soube que foi enganado, o que ele fez? Ele deu essa seguinte ordem, mande matar todas as crianças com menos de 2 anos. Perceberam isso, amados? Então, isso é o êxodo obstruído. Sempre Satanás vai tentar roubar as promessas que Deus tem para você. E muitas vezes ele consegue. Por quê? Porque sempre haverá o êxodo obstruído. Porque você sempre estará sendo colocado à prova nesse mundo. O reino dos céus é tomado por esforços. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quem não se esforça não vai viver a promessa. E se bobear, a maior promessa, a maior riqueza que nós podemos ter é a nossa salvação. E muitos acabam perdendo a salvação. O Senhor queria que todos os israelitas fossem salvos, mas nem todos foram salvos. Muitos foram condenados e não entraram na terra prometida. Assim também, o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso significa que muitos vão morrer no deserto desse mundo. Muitos estão dando mais ouvidos à mentira de Faraó, Satanás, do que acreditando na promessa da Nova Jerusalém. A árvore da vida, o fruto da árvore da vida eterna está lá, na Nova Jerusalém, nos aguardando. Um lugar maravilhoso, o Éden está lá, guardado para nós. Mas nós temos que perseverar nesse deserto. Nós temos que não perder a essência da promessa do Senhor. Haverá uma vida eterna, haverá um novo céu, uma nova terra, haverá um tempo de paz, de gozo, de alegria. João 16, 33, no mundo nós temos muitas aflições, mas eu tenho que ter bom ânimo. Por quê? Porque eu preciso me alegrar na promessa viva. Eu tenho uma promessa viva, a glória eterna, galardão, recompensas gloriosas eternas me aguardam. Então eu preciso focar a minha vida nisso. Eu estou nesse mundo de passagem. Então eu não posso me perder como se perdeu uma geração ali pré-diluviana. E quando o Senhor estava ali trazendo um juízo, olha, entre na barca, entre na barca. Quando a porta se fechar, ninguém entra mais. Então o povo não estava preocupado da salvação e da promessa do Senhor, só se estava em casamento. E hoje, pior ainda, não estão preocupados em entrar na barca, não estão preocupados com a Nova Jerusalém, não estão focados na glória eterna, não estão perseverando nesse deserto para comer o árvore do fruto da vida e viver eternamente na presença do Senhor. Então, percebem isso? E o tempo está passando, as pessoas estão se perdendo, mas Satanás continua com o êxito obstruído. Deus continua com o êxito planejado. Mas o problema todo é que nós sabemos que muitas pessoas estão ficando no deserto, estão ficando para trás. Então, está aqui, Mateus 2,16. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Percebe a ação do diabo tentando, então, obstruir o plano do Senhor na nossa vida, na nossa nação e na nossa casa. Existem principados que agem na nação, que agem na família e que agem individualmente. Principados, potestades e dominadores. Entenderam? Então, agora, o terceiro êxodo, o êxodo realizado. Êxodo planejado, o Senhor planejou. Opa, tira esse povo,
esse povo que está no Egito vai se multiplicar, eu vou esperar crescer, porque esse povo precisa ser forte, eu preciso formar esse povo um exército, não dá para levar esse povo para dominar, conquistar tanta terra, porque vai ficar muita terra vazia, então esse povo tem que crescer, eu vou esperar com paciência esse povo crescer, eu preciso formar guerreiros, eu não posso formar guerreiro com meia dúzia de gato pingado, então eu vou planejar, esperar crescer esse povo, vou trazer esse povo aqui para o Monte Sinai, vou santificar esse povo e vou dirigir esse povo debaixo da minha graça. Esse é o êxodo planejado. Satanás tentou paralisar, mas agora veio o êxodo realizado. Deus realizou o seu plano. Trouxe a nação de Israel para perto dele, para abençoar e dirigir esse povo para a terra prometida. Olha que coisa linda. Então, o êxodo realizado representa a libertação do povo em direção à terra prometida. Então, o povo deixou a condição de escravidão e partiu para o início de uma nova vida. E eu amo essa palavra nova vida. O cativeiro se tornou coisa do passado. Israel marchou para a sua liberdade. E a passagem do povo pelo Mar Vermelho representa o batismo. Amados, faltam 3 minutinhos quando encerrar essa aula. Então, eu já mando outro link para vocês acessarem, para nós darmos continuidade, tá bom? Então, olha que coisa fascinante, amados. O povo, eles tinham que passar pelo batismo. O batismo representa o sepultamento do velho homem em direção a uma nova vida. Foram batizados no Mar Vermelho. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos ler. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Batismo na nuvem, que simboliza o batismo espiritual. A glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor. E o batismo físico, passaram pelas águas do batismo, quando o Senhor abre o Mar Vermelho. E a geração que nasceu no deserto, que não tinha passado pelo batismo, passou pelo batismo do Rio Jordão, foram batizados quando atravessaram o Jordão junto com Josué. E perceberam isso, amados? A geração do dilúvio passou pelo batismo. Que coisa fantástica! Então, sempre Deus nos conduz na direção de uma nova vida, sepultando o velho homem para viver uma nova vida. O problema é que muitos preferem continuar vivendo a vida velha do passado, por isso que morrem no deserto e não conseguem viver, desfrutar dos benefícios de uma nova vida com Cristo. Bom, então, o êxodo planejado por Deus termina com ele idealizado, como ele havia idealizado. Então, o êxodo planejado por Deus termina como ele havia idealizado. Como? Com a sua presença gloriosa manifesta no tabernáculo, aquele tabernáculo móvel que ele mandou construir. E o povo caminhando no deserto, liberto das garras de Faraó, servindo e o adorando em direção a uma nova vida. Isso é maravilhoso. Então, vai encerrar e eu vou falar novamente a respeito disso. Mas vamos ler então. Êxodo 40 é o último capítulo do livro de Êxodo. Então, lá no capítulo 1, o povo está debaixo do chicote do diabo. Lá no capítulo 1, o povo está sofrendo no Egito. Lá no capítulo 1, o povo está vivendo uma vida de escravidão e pedindo ajuda, vai começar a pedir ajuda para o Senhor. E no último capítulo de Êxodo, é justamente o êxodo realizado. Deus realizou o seu plano. Deus conseguiu trazer esse povo, Deus trouxe esse povo para o seu pé, para a sua direção, e a presença gloriosa do Senhor, então, habitava no meio do povo. E nós vamos ler exatamente o finalzinho de Êxodo, quando termina. Então, eu vou finalizar aqui a aula e vou mandar o link novamente, tá bom? Até daqui a pouco, amados. A paz.